Então hoje vamos falar sobre um assunto que está em evidência, né? Que seria as eleições, seria a política, as ideologias, as inclinações, os candidatos, né? Prefiro não me inclinar a falar dos candidatos, né, em específico das questões pessoais, de forma específica, mas sim de uma questão ideológica, de uma questão de inclinação, de uma questão de entender, né, os porquês dessa questão, ou dessa influência, ou da minha inclinação, né, já que é tão perguntado para mim lá no Instagram, Rafael Ramos ORE, e para que vocês entendam os motivos, né, diante de tudo que a gente falou, diante de todas as questões da singularidade tecnológica, da mente, enfim, né, todos os fatores que quem acompanhou os vídeos aí do canal está ciente. Nós precisamos entender qual seria a inclinação ideológica do Criador, né, ou do propósito, né, que nós temos, né, da nossa finalidade, nos tendo como um meio a chegar a um fim, né. E o que eu posso dizer é que a minha inclinação, inicialmente, que eles me perguntam, Rafael, tá, mas e aí, qual é o candidato que tu vai votar? Eu não voto numa pessoa, né? E indico vocês a também não fazer isso, tá? Por quê? Porque uma pessoa não resolve nada dentro de uma questão de gestão pública, né? Existem diversos outros fatores, então, diante de toda essa questão, é preferível tu te embasar na hora do voto por uma questão grupal, né? Por uma questão de organização, de que forma vai ser organizado aquela gestão, né? Então, assim, a minha inclinação é progressista, tá? E não é do partido progressista. Pesquisa no Google aí, progressista, progressismo, o que que significa, né? Ele tem base, né, em preceitos tecnológicos, de avanço humano junto à tecnologia, né? Sabendo de tudo que a gente falou, essa é a inclinação do Criador. Ele é progressista. Tudo que vai contra o progressismo, que é conservador, é contra Deus. Certo? Deus nos fez de uma forma impulsiva, carnal, porque Ele nos quis assim, né? Para que nós chegássemos aonde a gente deve chegar, né? Então a gente precisa entender também esse fator na questão política, né? Então eu sou um progressista, eu sou um democrata, eu sou, né, um liberal, mas um liberal não na questão de partido liberal, entendam as circunstâncias. Eu sou liberal da questão do ser, né? Ter as suas liberdades instintivas, selvagens, ou o que seja, da forma que Deus nos criou, né? Como Albert Einstein dizia, nós criamos uma sociedade que honra o servo fiel, essa consciência que nós administramos, esse grupo de regras e de preceitos, e esquecemos o dom, que é a nossa parte natural, instintiva, né? Eu sou um inclinado à parte instintiva, eu honro o dom, né? E não dou mérito ao servo, né? Sigo as moralidades para minha melhor convivência em sociedade, mas a minha inclinação se dá pelo dom, pelo instinto natural, pelo selvagem, pelo ser animal, pelo primata que existe em nós, né? Claro que de uma forma organizada, de uma forma, né, inteligente, certo? Então, essa é a minha inclinação política. Eu sou um progressista, democrata, liberal. Eu acredito na liberdade da mente, na liberdade do ser, né? Dele não ter culpas, dele não ter transtornos, né? Porque o conservadorismo é um grupo de regras rígidas, né? Que tentam manter normas mais antiquadas, obsoletas, que não se enquadram mais essa atualização de tempo nova que nós temos, atualização de geração nova que nós temos, e isso acaba gerando os transtornos mentais, né? Hoje, se a gente vê e analisar, a gente vê que o número de, para te ver que é um cálculo bem simples, o número de suicídios entre militares, né? Enfim,
policiais em gerais, que normalmente são conservadores e possuem regras mais rígidas absorvidas dentro da sua mente, ele é 8 vezes maior do que a população normal, ou seja, o conservadorismo gera transtornos, né? Se nós analisarmos em questão terapêutica, de terapia, as pessoas que, 90% das pessoas que buscam terapia e que possuem desencontros dentro da mente, transtornos, elas partem de uma educação conservadora, né? Um pai que era muito rígido com regras, com normas, com preceitos, com dogmas culturais, né? E essas regras absorvidas por esse pai ou por quem quer que seja que tenha inserido naquela mente, passam a estar em desacordo com o instinto natural, né, com o dom, como Albert Einstein diz, daquela pessoa, e aquilo começa a criar conflito, aquela pessoa começa a sentir culpa, sentir medo, sentir dor, sentir transtorno, né, até o ponto de se suicidar ou ir buscar uma terapia, né, ou até em casos mais graves, como acontece muito nos Estados Unidos, que se a gente analisar, a gente vê que 90%, também 80%, 90%, daqueles atentados que acontecem em escolas, né, que o cara sai ou vai no cinema com armas, aquilo parte quase sempre de uma educação republicana conservadora, né, um pai que punia demais aquele filho, né, ou inseria regras muito rígidas e ele não conseguiu se adequar à sociedade, né, a uma brincadeira de um amigo que ele entendeu de uma forma mais grotesca como um bullying, ou até mesmo com as suas culpas internas, né? No descobrir ali da sua sexualidade, no descobrir de outras coisas, passava a não estar se encaixando mais com aquelas regras que aquele pai tinha colocado, com aquela culpa, com aquele medo. Então, até o ponto de tocar no seu órgão, alguma coisa, gera uma culpa muito grande, e isso vai acumulando transtornos e mais transtornos e mais transtornos, né? Ou seja, o conservadorismo é doentio, né? Ele não é adaptativo, né? O progressismo é adaptativo, né? Nós temos novos tempos, novos quadrantes, novas tecnologias, novos métodos, novos modos, e se tu ficar ancorado em regras antiquadas, conservadoras, ela gera conflito. Além de gerar conflito com o teu ser natural, com o teu ser instintivo, com o teu ser selvagem, ela também passa a gerar conflito com o tempo, né? E a gente precisa ser adaptável. Como dizia Charles Darwin na teoria da evolução, mais forte é o que mais rápido, o que melhor se adapta, né? Então, essa é a grande questão. Entrando num ponto um pouco mais polêmico, tendo em vista tudo que a gente falou aqui sobre singularidade, sobre o Criador, sobre os porquês da existência, sobre, né, todas as questões possíveis, eu falei aqui de forma presumida e abreviada, mas com certeza se tu assimilou, se tu absorveu, tu já compreendeu certa parte de todo o teor da questão que eu estou querendo empregar e inserir aqui na mente de vocês. Então, tendo em vista todos esses pontos, nada foge ao poder e ao controle e à programação do Criador, né? Assim como a abelha que está predisposta a manter o ecossistema para os selvagens, para nós, que somos uma espécie mais perspicaz, assim como nós que estamos predispostos a desenvolver as tecnologias, né? Como, olha tudo que a gente já desenvolveu, aviões, carros, internet, energia elétrica, enfim, existe uma predisposição a isso até a gente chegar a um ponto mais escalável que seria a singularidade tecnológica, né? Bom, então, sabendo que nada foge ao Criador, agora entra uma grande questão. Dentro dessa questão do conservadorismo e do progressismo, né? Do avanço ou do retrocesso, certo? Covid-19. O que acontece? Vou explicar para vocês por que sempre existe uma intervenção e uma interferência quando ocorre um desequilíbrio que possa afetar o progressismo que Deus almeja para nós, certo? É até meio delicado de falar desse assunto, mas eu, como sou uma pessoa muito realista e que tento sempre abranger a verdade, a realidade, por mais que doa e por mais que tu sinta, eu vou te colocar a situação da Covid-19. Sabendo que nada foge aos entendimentos e à programação de Deus, o Covid-19, logicamente, está embasado e entendido para ele por algum motivo, certo? Mas, para vocês entenderem melhor, eu vou retornar ao período da Segunda Guerra Mundial.
quando nós tivemos Hitler, Mussolini, Stalin, né, uma era de conservadorismo, uma era de ditadores, uma era de radicalismo, uma era de fanatismo, né? E eu vou explicar o porquê que nós tivemos essa era, certo? Que quase acabou com o planeta, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, certo? Era um período de muita selvageria, de muita disputa entre territórios, o ser humano tinha avançado, né? Tinha métodos e queria estar testando aqueles avanços e desacordos comerciais e falta de sapiência e de diplomacia acabaram criando a Primeira Guerra. Com a Primeira Guerra, nós tivemos uma diminuição na multiplicação, certo? Para uma nova geração. E automaticamente da Primeira até a Segunda Guerra, nós tivemos um aumento da idade percentual, da idade percentiva da humanidade, certo? Toda vez que esse processo ocorre, que nós temos diminuição da reprodução da nova geração e aumento da antiga geração, o mundo passa a ter tendências mais conservadoras. Passa a não ter adaptação com a questão do tempo, passa a não ter entendimentos com o seu ser instintivo, natural e selvagem, porque perdeu a linha, né, de adaptação, uma nova geração não veio ou veio mais fraca, e esse aqui se totaliza de uma forma maior, né, que seria o idoso, a terceira geração, enfim. Nesse momento o mundo passa a ter tendências mais conservadoras, certo? E é onde a merda acontece. Porque se não tem adaptação do progressismo com a raça humana que vai conduzir aquele progressismo, existe um choque e normalmente são nessas épocas que nós criamos ditadores, né? O mundo fica mais conservador, mais radical, mais fanático, né? E mais doentio automaticamente, como foi na era de Hitler, Stalin e Mussolini. Como eu costumo dizer, um ditador ele não se faz, ele é feito, certo? E ele dá ao povo o que o povo almeja. Ou seja, Hitler não era daquela forma. Ele foi sendo criado pelo que o povo almejava, certo? Aquilo ali era uma incitação do povo mais velho. Como a geração mais jovem dos alemães tinha sido muito deteriorada com a Primeira Guerra, né? Na questão da Segunda Guerra, quem estava na totalidade e na dominância eram seres mais velhos. E assim, conservadorismo, ditadores, enfim, outras questões doentias, como nós falamos anteriormente. Então, sabendo desse pressuposto da questão da reprodução de nova geração mais jovem que consiga condicionar a questão adaptativa, né, do progresso do tempo junto à geração, junto a outras questões, nós viemos agora para o Covid, né? Todos sabemos que vivemos num momento que passamos por esse mesmo pressuposto, né? Onde estamos com mais pessoas velhas no mundo, né? Do que jovens, porque a questão de economia financeira não está tão fácil, né? Não se vê mais casais tendo 7, 8 filhos, que nem antigamente, né? Muitos optam até por não reproduzirem. Isso não tem problema nenhum, tá, pessoal? O único problema é essa questão do equilíbrio, né, da geração passada, que automaticamente tende a se tornar conservadora, com a geração mais nova que faria a adaptação da questão tempo, progressismo, condução até o Criador, que é um progressista exímio, porque depende da tecnologia, e tecnologia está conectada ao progressismo e não ao conservadorismo, certo? Ou seja, os planos conservadores não são os planos de Deus. E aí vem o Covid-19, certo? Num período que nós estávamos começando a criar ditadores, né? Radicalismo, fanatismo, né? Tendências a retrocessos. Como nós vimos, eu não vou citar nomes, mas presidentes americanos, presidentes brasileiros, outros presidentes, né? Automaticamente o conservadorismo estava começando a ingressar novamente no planeta, né? Por essa questão de não termos uma geração nova forte para conduzir o progressismo, e automaticamente o conservadorismo vem à tona
E sempre quando ele vem à tona e consegue fazer a dominância, dá merda no planeta, né? Eles quase acabaram com o planeta, com Hitler, Mussolini, Stalin e outros, né? Como todos sabem, né? E isso foi fundamentado e influenciado por essa questão de desequilíbrio entre gerações. E assim foi em 2018, 2019, quando nós começamos essas tendências novamente. Logicamente, Deus, o Criador, vendo essa situação, que nós iríamos retroceder e voltar a ter, que automaticamente iriam interromper os planos dele, programa o Covid-19, que assola mais a geração mais velha, né? Automaticamente influenciando todo o contexto governamental, né? Não deixando que se instaure essa questão de conservadorismo novamente no planeta, que provavelmente iria criar guerra, né? Como a gente sabe, eles são pessoas mais ignorantes, são pessoas mais radicais, são pessoas mais violentas, né? A gente vê pelos discursos de ódio. E isso sempre termina em erro, sempre termina numa bomba atômica num outro planeta, sempre termina num outro planeta, não num outro país. E isso sempre acaba assolando o mundo e atravancando, né? Travando o progressismo, que é o nosso objetivo natural, né? De chegarmos até o Criador, a singularidade tecnológica. Então, essa é a explicação do Covid-19. Desculpa a realidade, a frieza e a contextualização, mas a realidade é essa. Foi uma intervenção, certo? Foi uma intervenção programada. Simplesmente programa uns átomos pelo computador quântico, insere, refaz, requalifica e continuamos a linha que a gente precisa seguir. Então nada foge ao entendimento e às vontades do Criador, é isso que vocês precisam entender. Então, diante de todo esse contexto, né, sabendo que grande influência temos nas eleições, opte sempre pelo progressismo, pela democracia e pela liberdade, que esse é os planos de Deus. O conservadorismo, eu não diria que é o plano do diabo, porque isso é uma contextualização do mal, só simplesmente do inimigo, do que foge aos planos do Criador, mas seria mais ou menos esse contexto. O conservadorismo foge aos planos do Criador, tendo em vista que o Criador está dentro da singularidade tecnológica, certo? Da diplomacia, da sapiência, da ciência, né? Do saber se adaptar, do saber se adequar, da inteligência e não do radicalismo, do fanatismo, da doença mental, do transtorno mental, que o conservadorismo traz ao mundo, né? Julgando pessoas que têm uma opção sexual, julgando pessoas por cor, julgando, né? Como a gente sabe que é a tendência do conservadorismo, e automaticamente é como eu disse, um ditador ele não se faz, ele é feito. É o que o povo pede que vai criando e modulando ele. Logicamente, se nós dermos condições, eles se criam, acaba chegando numa guerra, chegando numa bomba atômica, chegando, né? Como a gente sabe que o conservadorismo quase sempre está ligado a exércitos, a poderes, né, balísticos, enfim. É essa a grande questão. Então isso foge aos entendimentos de Deus. Ah, mas como é que pode fugir aos entendimentos de Deus? Porque quase sempre eles também estão conectados a alguma igreja. É justamente essa a questão, é o artifício que eles utilizam, né? Hitler também ia na igreja, era um católico exímio, mas isso não dá embasamento e não transforma em santo as pessoas. Precisamos analisar pelas atitudes, né? E pelo contexto da forma geral, como eu falei, conservadorismo e progressismo, né? O que leva a gente para frente e o que retrocede a gente para trás. Então, agora no dia das eleições, faça a sua escolha correta baseada nesse vídeo, nesse contexto que eu te apliquei aqui. Não estou querendo te induzir a nada, né? Não analiso contextos diminutos e superficiais da pessoa em si, ou do que seja, mas analisa os contextos que nós precisamos para o plano maior, para o plano do Criador, né? E, como todos sabem, Deus escreve certo por linhas tortas. A superficialidade de uma pessoa ou de qualquer outra coisa não vem ao caso nesse momento. A questão é nós se livrarmos do conservadorismo. Foi para isso que o Covid foi programado, e se nós formos contrário a isso, nós seremos contrários a Deus e ao Criador, e certamente virá mais algo aí para nos assolar e fazer a gente entrar na linha certa. Pode ter certeza disso, tá, pessoal?